E aí, galera, beleza? Vamos falar um pouquinho mais sobre funções? Então vamos logo começar essa. Bom, pessoal, no vídeo anterior eu falei para vocês um pouquinho sobre funções, falei da definição, o que é domínio, contradomínio, imagem, função sobrejetora, função injetora e função bijetora. Agora eu vou mostrar para vocês como que isso funciona na matemática, como que a gente vai encontrar isso dentro da matemática. Vamos lá então. Bom, pessoal, então dentro da matemática, o que a gente chamava lá de domínio, que era a nossa sala de aula, que era um conjunto, aqui vai continuar sendo um conjunto. Só que dentro desse conjunto, a gente vai ter alguns elementos que é o que a gente vai chamar de x. Então, dentro do meu conjunto de saída, eu vou ter os elementos x. E aí eu vou aplicar nesses elementos x a minha função. Então, vamos supor que essa minha função chama f. E aí, quando eu aplico essa f nos meus valores de x, a gente fala que eu tenho a f de x. E a gente vai nomear da seguinte maneira. A gente coloca um f entre parênteses o x. Isso significa que eu estou aplicando a minha função, eu estou aplicando a minha regrinha naquele elemento x. Essa função, essa regrinha, vai levar meu elemento x até um outro conjunto, lembra? Que a gente pegava os elementos da sala de aula e levava até a faculdade? Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter um conjunto de chegada. E dentro desse conjunto de chegada, eu vou ter os elementos y. Então, vamos ver um exemplo de uma função, como ela funciona e que tipo de função seria essa. Quando a gente tem um exercício dessa maneira, e ele me dá a f, dois pontinhos, coloca um conjunto, uma setinha e o outro conjunto, significa que a minha f está definida dos reais nos reais. Então, o meu conjunto de saída é os reais nesse caso, né? Porque o conjunto que está aqui primeiro é o conjunto dos reais. Então, esse é o meu conjunto de saída. Ele está saindo dos reais e está indo para os reais também. Então, meu conjunto de saída vai ser o conjunto dos reais e o conjunto de chegada também. Ou seja, o meu domínio e o meu contradomínio. Para que essa relação seja uma função, eu preciso, nesse caso, que todos os meus elementos x estejam dentro do conjunto dos reais. Se eu tiver algum elemento do conjunto dos reais que não tem função, esse elemento não pertence ao domínio. Vamos dar uma relembradinha rápida de quem é o conjunto dos números reais. Fazendo uma recordação rápida sobre os conjuntos dos números, os números reais é a junção dos números racionais com os números irracionais. Quem são os números racionais? São todos os inteiros naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, negativos também, que são 1, menos 2, menos 3, menos 4. E além desses números inteiros e naturais, a gente também tem os números decimais, que são aqueles que têm vírgula. Só que nos racionais, a gente consegue escrever todos esses números em forma de fração. E nos irracionais, não. Os irracionais são aquelas dízimas não periódicas. Raiz de números não exatos, o próprio número π está dentro dos irracionais e todos eles são reais. Os únicos números que não estão dentro dos reais são as raízes de números negativos. Então, se eu tenho um número a, por exemplo, que for um número menor do que zero, um número negativo, a raiz desse número não pertence aos números reais. Então, esse é o conjunto dos números reais. A maioria das nossas funções vão ser dentro do conjunto dos números reais. Tá, e o que significa essa minha função f de x igual a x mais 2? Significa que a regrinha que a minha função aplica nos meus elementos x é pegar o elemento e somar 2. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu pegue x igual a 2. Então, eu consigo calcular a f de 2. Quanto vale a f de 2? Se a f de x é igual a x mais 2, então a f de 2 vai ser igual a 2 mais 2. Ou seja, f de 2 é igual a 4. E é assim que eu uso a minha definição de função. Eu sei que essa f é uma função, por quê? Primeiro, porque todos os valores dos números reais eu consigo somar 2. Para qualquer valor dos números reais, eu consigo fazer ele mais 2. Portanto, o meu domínio realmente é o conjunto dos números reais. Todos os valores do conjunto, eu consigo fazer esse valor mais 2. Segundo que todos os elementos dos números reais
quando eu somo mais 2, dá um único valor, não dá mais de 1. Então tá tranquilo, é uma função mesmo. Mas e aí, essa função é sobrejetora, é injetora, é bijetora, o que ela é? Primeiro vamos ver se sobra alguém no contradomínio. Eu já sei que o x é um valor real, é um número real. Quando eu pego um número real e somo com 2, que também é um número real, essa soma também vai pertencer aos números reais. Ou seja, a minha imagem vai ser igual ao meu contradomínio, porque todo mundo da minha imagem está recebendo uma setinha. Minha função ela está valendo para todos os reais. Então essa função ela é sobrejetora, porque ela não sobra ninguém. Agora vamos analisar um pouquinho mais esse conjunto imagem, para a gente ver se tem algum elemento que recebe duas setinhas. Vamos supor que eu vá calcular a minha função no número 3. Então, se x for igual a 3, quanto que vai ser a minha função? A f de 3 vai ser igual a 3 mais 2. Então, a f de 3 é igual a 5. Agora, pensa comigo. Existe algum valor, sem ser o 3, que somado com 2 dê igual a 5? O único valor que somado com 2 dê 5 é o 3. E assim acontece com todos os outros valores. Para todo valor do y, só vai ter um correspondente lá no x. Ou seja, essa nossa função, além de ser sobrejetora, ela também é injetora. E por ela ser as duas funções ao mesmo tempo, essa nossa função é uma função bijetora. Nós temos aí, então, um exemplo de uma função bijetora que a gente consegue calcular todos os valores para essa função. Eu separei para vocês alguns exercícios que, com essas informações que a gente viu, a gente consegue resolver tranquilamente. Então, vamos resolver o primeiro exercício. Seja a função definida por f de x igual a 3x mais 2, determine o valor de f de 5 mais f de 0. Então, para a gente determinar essa soma, primeiro a gente precisa calcular f de 5, depois a gente calcula f de 0 e soma os dois valores. A minha função, ou seja, a minha regrinha nesse caso, ela faz o seguinte, ela pega o meu valor de x, multiplica por 3 e depois soma 2. Então, nesse caso, eu vou pegar o 5, multiplicar por 3 e somar 2. Lembra da ordem de resolução. Primeiro eu resolvo multiplicações, depois eu resolvo soma. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Mais 2. Então, a minha f de 5 é igual a 17. Vamos calcular agora a f de 0. Mesma coisa, vou multiplicar o 0 por 3 e depois somar 2. 3 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0 sempre dá 0. Então, 3 vezes 0 é 0. 0 mais 2, 2. Então, aqui, ó, ele quer saber a f de 5 mais f de 0. Então, eu vou pegar o valor da f de 5, que é 17, e eu vou somar 2. Então, 17 mais 2, 19. No próximo exercício, a gente vai montar a função primeiro, para depois calcular o valor. Então, vamos interpretar o que está acontecendo. Um motorista de táxi cobra R$ 4,50 de bandeirada, mais 90 centavos por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Então, o próprio enunciado já me diz que eu consigo escrever o preço em função do número de quilômetros rodados. E é isso que eu vou fazer a primeira coisa. Vou escrever o preço em função da quantidade de quilômetros que foram rodados. Então, o nosso taxista, ele cobra R$ 4,50 de bandeirada, então esse valor é fixo, mais 90 centavos por quilômetro rodado. Então, eu vou chamar a minha função de função P de x, porque ela vai me referir o preço em relação a x. X vai ser a quantidade de quilômetros rodados e P vai ser o preço. Então, o preço final vai ser igual a R$ 4,50 mais 90 centavos vezes a quantidade de quilômetros que eu rodei. Então, ele vai me cobrar R$ 4,50 mais 90 centavos a cada quilômetro. Como esse zero aqui, ó, do 4,50 e esse zero do 90 são insignificantes para mim, porque zeros depois da vírgula não influenciam em nada no meu número. Então, eu vou tirar ele só para ficar mais fácil as nossas contas. Então, o meu preço em função dos quilômetros rodados vai ser dado por 4,5 mais 0,9x, onde x é a quantidade de quilômetros que foram rodados. No nosso caso, foi percorrido 22 quilômetros. Então, o meu x é igual a 22 e eu preciso calcular o preço. Então, eu preciso calcular o P de 22.
Então, o preço de 22 quilômetros rodados vai ser 4,5 mais 0,9 vezes 22. Vamos fazer a primeira multiplicação. Vou fazer junto com vocês. Para multiplicar um número com vírgula, eu faço a conta normalmente, como se não tivesse a vírgula. E no final, no resultado, eu conto quantas casas tem depois da vírgula e coloco a vírgula. Então, aqui, ó, eu vou multiplicar o 9 por 22 normal e depois eu conto as casas. Então, 9 vezes 2, 18. 9 vezes 2, 18, mais 1, 19. Eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, eu venho no meu resultado, conto uma casa e coloco a vírgula. 19,8. Então, meu preço vai ser 4,5 mais 19,8. Vamos fazer essa soma. Soma de números com vírgula, eu coloco vírgula embaixo de vírgula e somo normalmente. Aqui no nosso caso tá fácil, porque os dois têm uma casa só depois da vírgula. Então, é tranquilo, coloco a vírgula embaixo da vírgula e somo. 24,3. Então, o preço que eu vou pagar é de R$ 24,30. Vamos lá, vamos fazer o próximo exercício. Os 3 próximos exercícios eu separei alguns para a gente determinar o domínio da minha função. Para que essas relações sejam realmente funções, eu preciso que todos os valores do meu domínio existam nessa função. Se tiver algum valor que não existir, eu preciso tirar do domínio. Então, no exercício 3, eu tenho que a minha f de x é igual a x mais 1 sobre x. Será que todos os meus números do conjunto dos reais servem nessa função? Eu tenho aí uma divisão, é um valor dividido por x. No conjunto dos números reais, eu posso dividir todo mundo, menos o zero. Nunca divida um número por zero. Não existe divisão por zero. Ou seja, quando eu tenho aqui na parte de baixo da minha fração uma incógnita, um x, isso daqui precisa ser diferente de zero. Se for igual a zero, não existe. Então, nesse caso, o meu x tem que ser diferente de zero. Porque se eu tivesse aquele diagraminha e eu tivesse aqui dentro 1, 2 e o 0, por exemplo, sairia setinha do 1, sairia setinha do 2, mas do 0 não sairia setinha nenhuma, porque não existe eu dividir um número por 0. Então, o 0 não está aqui dentro do meu domínio, ele está fora. Ou seja, o nosso domínio dessa função vai ser todos os números reais menos o 0. E aí, a gente representa esse conjunto dessa maneira aqui, ó. O domínio é igual ao conjunto dos números reais menos o 0. No exercício 4, a gente tem que a nossa função é raiz de x mais 1 sobre 2. É uma fração, beleza? Então, a parte de baixo não pode ser igual a zero. Realmente, ela não é igual a zero. E eu não tenho um x ali no meio. Então, vai ser sempre 2, nunca vai ser 0. Então, tá beleza nessa parte. Porém, lembra que as raízes de números negativos não estão nos números reais. Então, eu não consigo calcular essa função com uma raiz de número negativo. Então, pessoal, tudo isso que está dentro da minha raiz aqui, ó, x mais 1, tem que ser maior do que zero. Porque se for menor do que zero, vai ser uma raiz negativa e aí não existe nos reais. Pode ser igual a zero? Pode. Por quê? A raiz de zero é igual a zero. E na parte de cima aqui, eu posso ter o zero. Eu só não posso ter o zero aqui embaixo. Então, o x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, o x tem que ser maior ou igual a menos 1. A gente resolve essa equação como se fosse uma equação normal. O 1 tá aqui somando, eu vou passar ele para o outro lado com a operação contrária. O contrário da soma é a subtração, então fica menos 1. E como que a gente representa isso nos conjuntos? O domínio é igual. Aí a gente abre uma chave. Essa chave significa que tem um conjunto ali na frente. Todo x que pertence aos reais, tal que. Essa barra significa tal que. X seja maior ou igual a menos 1. Fechei a chave, fechei meu conjunto. Tem outra maneira de expressar esse conjunto. A gente pode expressar em forma de intervalo. Aqui, ó, o x tem que ser maior ou igual a menos 1, vai até o infinito. Então, ele é, como é maior ou igual, ele é um conjunto fechado em menos 1 e vai até o infinito. Mais infinito, vai para frente. Só que ele é aberto em mais infinito. Por que ele é aberto? O infinito não tem fim. Então, não tem como eu fechar o meu conjunto. Falar, ó, ele vai até aqui. Não, ele vai até o infinito. Quinto exercício. A gente também vai calcular o domínio dele. Só que aqui a minha função é x mais 1 dividido por raiz de x mais 2. E aí? A parte de cima tá tranquilo. Não preciso nem mexer. Mas a parte de baixo, tudo isso precisa ser diferente de zero. E além disso, o que tá dentro da raiz, ou seja, o x mais 2, ele tem que ser maior ou igual
igual a zero, lembra? Tem que ser positivo. O que vai acontecer aqui? Se esse x mais 2 for igual a zero, a minha raiz aqui vai dar zero e eu não posso ter zero, tem que ser diferente de zero. Então, eu vou tirar esse igual daqui e daí o x mais 2 tem que ser só maior do que zero. Ou seja, o x tem que ser maior do que menos 2. Se o x for maior que menos 2, tá beleza, minha raiz vai ser positiva, não vai ser negativa, ótimo. Então, o domínio é igual. Todo x que pertence aos reais, tá ok, o x tem que ser maior do que menos 2. Beleza? Era isso que eu queria passar para vocês da introdução de funções. Isso é o comecinho de funções, mas eu posso continuar falando sobre funções. A gente tem muita coisa para ver sobre funções. A gente pode estudar só a função afim e ver os gráficos e tudo mais, função modular, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, e depois a gente pode também ver a função composta, que aí englobaria todos os tipos de função. Então a nossa enquete de hoje que eu vou fazer para vocês é: vocês querem que eu continue falando sobre funções, e aí cada semana eu vou vir com um tipo de função e no final a gente vê as funções compostas, ou vocês querem dar uma paradinha em funções e falar um pouco sobre trigonometria? Vou deixar lá no meu Instagram, igual a gente tinha combinado, e vocês podem votar aqui também. Como eu sou nova nesse negócio de youtuber, eu sempre esqueço desse negócio. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá seu like, comenta, compartilha, manda para quem você sabe que tá fazendo vestibular. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo e até semana que vem.